Eu quero meditar com vocês a partir do Salmo 103. Salmo Pronto. Salmo 103. Aleluia. Você achou? Amém? Eu disse o quê? Salmo 103, versículo 1 está escrito: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Versículo de número 8 está escrito: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Senhor é misericordioso. Eu quero falar da misericórdia de Deus. No domingo passado, eu falei da importância de se conhecer a Deus. E mostrei nas Escrituras que aquele que rejeita o conhecimento de Deus, Deus também o rejeitará. Mostrei também que não adianta apenas conhecer a Deus. Esse conhecimento tem que gerar, tem que produzir um relacionamento, tem que produzir obediência, tem que gerar amor, porque senão não adianta. Veja, não conhecer é perigoso, desprezar o conhecimento também. E eu também falei que esse conhecimento ele pode vir a partir
da reflexão, meditando na criação, pois a criação declara a grandeza de Deus, como Paulo escreve aos Romanos. Mas o conhecimento que nós temos a partir da criação diz respeito somente à grandeza e o poder de Deus, a sua majestade e o seu poderio. Mas isso é muito pouco. É verdade também que nós não temos a capacidade de conhecer a Deus na sua plenitude. Por isso, nós conhecemos e vamos prosseguir, inclusive na eternidade, no processo de conhecer a Deus. E isso vai se dar como se iniciou no jardim, um conhecimento relacional, que se dá a partir da comunhão, da relação, da amizade, do andar com Deus. Isso vai seguir para a eternidade. Fato é, porque Ele é Deus, insondável nós nunca atingiremos a plenitude do conhecimento de quem Ele é, porque Ele é Deus. É verdade também que o que se pode conhecer para que esse relacionamento se dê, aconteça, nós alcançamos principalmente conhecendo Deus o Filho, Jesus. E conhecendo o que se pode conhecer, o que Deus revelou através das Escrituras. É estudando a palavra de Deus que nós vamos conhecer o Deus da palavra. Amém? Por isso o quanto é importante a meditação nas Escrituras. Por meio dela nós conhecemos o Deus que nós servimos, irmãos. Quando eu falo conhecer a Deus através do Filho, aponta também de novo para as Escrituras. Por quê? Porque é nos Evangelhos que nós conhecemos o Filho. Sim ou não? Nós conhecemos o Deus Filho. Então, veja, nós voltamos para as Escrituras. E aí tem um nível de conhecimento que eu chamo do conhecimento relacional. E é você, a partir do que você conhece das Escrituras, você vive as Escrituras, e o Deus das Escrituras vai se manifestando no viver, no dia a dia. Por exemplo, o Deus que Pai e cuida, e provê, e não deixa desamparado. Eu conheci esse Deus, ou essa característica de Deus, por meio das Escrituras, e vivenciei na prática. Quando, desempregado por 3 anos, eu vi um Deus que realmente Pai e supre, e cuida, não desampara. Um Deus que fechou a porta, mas para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. E ele supriu de várias maneiras, que não foi aquela que eu mais tinha segurança, que era o emprego de carteira assinada, com bom salário. Então veja, nessa experiência, nesse caminhar com Deus, nós também conhecemos. Jó fala do resultado de um processo que levou ele a conhecer mais de Deus, ou conhecer Deus mais de perto, mais
profundamente, né? Que foi aquele processo. Você lê o livro de Jó, você, meu Deus, como esse homem aguentou tudo isso, etc e tal. Mas Jó, ele diz o que? Eu antes conhecia a Deus de ouvir falar. Então, muito provavelmente, aquele é um tempo em que o conhecimento se transmitia via oral, né, através da fala e não da escrita. Então, de ouvir falar, eu aprendi sobre Deus, ouvindo. Mas nessa experiência que eu passei, os meus olhos te viram. Ele está falando que agora é mais do que o ouvir, ele viveu o Deus da qual ele havia ouvido falar. Amém? Então, na experiência, no viver, certo? Hoje eu quero falar dessa característica de Deus, que nós humanos, nós somos ricamente beneficiados por ela. Como disse o profeta Jeremias, se não fosse as misericórdias do Senhor, já teríamos sido destruídos. E aí ele tipo assim, se anime, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, todo mundo, tínhamos sido consumidos já. Ele está falando consumidos pelo seu juízo. E o bom também é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É tipo assim, eu precisei da misericórdia de Deus hoje. Ela não se finda, porque amanhã, se eu precisar de novo, eu vou ter misericórdia de Deus. Ela não tem fim. Ela não tem fim porque faz parte do ser de Deus. Assim como Deus é amor, Deus também é misericórdia. Misericordioso. Amém? Veja, o que é misericórdia? O que é misericórdia? A misericórdia nas Escrituras, eu vou tentar simplificar, mas é algo que é complexo. Tanto é que existem palavras, virtudes, adjetivos, que aparecem até como sinônimo de misericórdia. Tipo amor, bondade, compaixão, que é um dos mais conhecidos, benignidade, fidelidade, aparece como sinônimos de misericórdia. Graça todo mundo sabe definir, né? Favor e merecido. Então veja, a misericórdia tem a ver com o amor de Deus. A misericórdia tem a ver com a bondade de Deus. A misericórdia tem a ver com a graça de Deus. A misericórdia, oh meu Deus, graças te dou porque o Senhor é misericordioso. Se eu fosse descrever misericórdia em palavras, numa frase curta, para vocês melhor compreenderem, eu tiraria do Salmo 103, quando ele diz assim, no versículo
de número 9, versículo de número 10. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O salmista está dizendo assim, a misericórdia do Senhor é o ato bondoso de Deus para conosco, que nós, o que nos é devido, graças ou por conta do nosso pecado, o que nos é devido, o pagamento devido por causa dos nossos pecados, é a punição divina, é a correção divina. Se Deus fosse nos retribuir conforme nós merecemos, nós receberíamos o castigo. Mas Deus, ao invés de nos castigar, portanto, nos dar a paga devida conforme os nossos méritos, Deus age bondosamente. Ao invés de nos castigar, Deus nos concede tempo para nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, Ele nos concede o perdão. Então preste atenção no que eu estou falando. No ato de misericórdia, Deus age bondosamente para conosco, porque eu, ser humano pecador, eu mereço o que me é devido por causa dos meus pecados, é o juízo, é a punição, é a correção. Por isso ele usa termos como a repreensão. Mas Deus, ao invés de me punir, ao invés de me castigar, Deus me trata com bondade. Deus me concede a oportunidade de me arrepender. Veja, quando nós pecamos, e a gente costuma pecar, né? Ninguém é castigado assim que peca. Na verdade, sabe como é que Deus nos trata? Com misericórdia. E como é essa misericórdia na prática? Ele vai trabalhar para mostrar a mim o que eu não estou conseguindo ver, o meu estado de pecado, os meus pecados. Ele vai trabalhar para me convencer. Ele chega a me constranger no sentido de gerar em mim algum tipo de sofrimento para que eu caia em si. E então eu me volte para Ele arrependido. E Ele possa então me perdoar. Eu vou dar um exemplo aqui, aí você traz isso para a tua vida, tá bom? Vocês já até viram, já até ouviram, mas enfim. Um exemplo. Eu me converti no bairro do Serve Luz e logo adentrei para a equipe de evangelismo. Então fui logo para servir, eu queria servir, aquele amor. O Senhor me amou primeiro e despertou em mim um amor por Ele, e aí esse amor, ele se reveste em adoração, em serviço. Amém? Então, como Jesus quer que todos sejam salvos, Ele chama a igreja para pregar e dar essa oportunidade ao pecador, é isso? Então a igreja é para pregar e em busca dos perdidos. Essa é a vontade de Deus. Então é isso que eu vou fazer. Isso agrada a Deus, então é isso que eu vou fazer. E aí evangelismo, que negócio todo, e
oração e busca. Eu quero ser usado, eu quero ganhar almas para ti. E Deus, né, gracioso, misericordioso, está usando esse novo convertido. 2 anos se passaram e vigílias, nós fazemos vigílias para buscar poder, ser usado por Deus, campanhas de oração, culto na rua, culto em outros bairros, cruzadas. Rapaz, a gente foi bem ativo assim. Tivemos um líder abençoado, fervoroso, que nos levou por esse caminho. 2 anos se passaram e nós estávamos saindo para o evangelismo que nós tínhamos de todo sábado, de sábado para domingo. Portanto, a madrugada do domingo nós evangelizávamos no Serve Luz. Não dorme aquele bairro ali. E a gente saindo, eu nunca vou esquecer, isso já fazem mais de 20 anos. E eu estou aqui, eu lembro os companheiros na frente, e Deus fala comigo: vai aos teus. Vai aos teus. E eu entendi automaticamente. Eu deveria voltar-me para o Campo da América, onde mora a minha família de sangue, para evangelizar eles. Eu entendi a mensagem. E assim que eu entendi a mensagem, eu também entendi que eu precisava pedir perdão à minha sobrinha e o meu cunhado. Porque eu era brigado com eles, do tempo do descrente, né? A gente era brigado. E aí eu caí em si, eita, eu preciso pedir perdão a fulano, Beltrano. Por quê? Porque o estar em contenda, o estar em inimizade é um bloqueio, um impedimento entre eu e o meu Deus. É ou não é? Não é isso que a Bíblia diz? Se a gente está em inimizade, João joga logo pesado e diz: se você não ama, você odeia. E se você odeia o teu irmão, tu é um assassino. E nenhum assassino tem parte no reino. E nenhum assassino vai entrar no reino dos céus. E eu gosto do João que ele, né, vai nessa. Ou você ama ou você odeia. Se você está em amizade é porque você está vivendo o amor. Se você está em inimizade é porque você está dando lugar ao ódio. E ele diz: olha, quem odeia seu irmão não sabe para onde vai, está em trevas. Quem é que não sabe para onde vai, irmão? É quem está perdido, sim ou não? Porque o salvo sabe para onde ele vai, porque ele está no caminho. Ele está no caminho da vida, que é Jesus Cristo. Ele está indo para o céu. João disse: está perdido. Eu, conhecedor desses textos, eita, meu irmão, eu tenho que me reconciliar. Veja, 2 anos pregando, ganhando vidas, orando, e por assim dizer, em pecado. Nesses 2 anos, Deus poderia ou não, sendo justo juiz, me dar a paga pelo meu pecado? Poderia sim ou não? Mas Ele fez isso? Não. Ele foi misericordioso. Aleluia, glória a Deus. Quantos de nós, ao cairmos em laços, em embaraços, o Senhor, ao invés de vir e nos punir, o Senhor, pelo contrário, Ele estende as mãos para nós, nos chamando ao arrependimento e à reconciliação. É ou não é assim? Por isso que Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Ele falou isso em que contexto? Ele falou num contexto em que
os judeus estavam sendo punidos, finalmente corrigidos pelos seus muitos pecados que já vinham sendo acumulados de geração em geração, e Deus está trazendo a punição. Mas Jeremias vê que até mesmo nessa punição Deus estava sendo gracioso. Gracioso, misericordioso, porque não trouxe de imediato, deu tempo. Inclusive usou os profetas para alertar, advertir, repreender, chamar para o arrependimento. E dois, que essa punição não ia acabar com aquele povo. Essa punição ia corrigir aquele povo, de forma que eles nunca mais iriam cair no pecado que mais lhe afetava, o pecado da idolatria. Jeremias sabe disso porque Deus havia dito que ia preservar um remanescente, e esse remanescente ia buscar ele. Esse remanescente voltaria a ser chamado de povo de Deus, aleluia. Deus haveria de novo voltar para o seu povo, por meio deste remanescente, que depois da correção ia abandonar o pecado, e arrependido ia se voltar para Deus. Por isso que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo de número 10, tem um dos textos mais lindos das Escrituras, e eu queria até ler com vocês. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10, diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O contexto, irmão, é o seguinte: Deus havia trazido a correção foi dura, por causa também da dureza do coração do povo. Uma boa parte do povo foi punido devidamente, conforme os seus pecados. Muitos morreram. O juízo de Deus foi exercido pelos babilônicos, Nabucodonosor. Muitos morreram à espada, muitos morreram à fome, muitos morreram à peste. Mas Deus anunciou o seguinte: os que estão sendo levados para o cativeiro é o remanescente. Os que estão sendo levados para o cativeiro são aqueles que serão purificados. Arrancado deles será o pecado da idolatria. Os pecados que eles não abandonavam, no cativeiro eles vão abandonar. Foi tão tremendo que nesse período, Deus mostrou para o profeta Ezequiel, que é desse período também, que ele se retirou do templo. Ele viu a glória saindo do templo. Lembre-se, no templo que Salomão erigiu, quando ele dedicou o templo, a glória veio. Amém? A glória veio. Teve aquele evento poderoso que os sacerdotes caíram, não conseguiam ficar de pé, quem estava de fora não conseguia entrar. A nuvem de glória entrou. Deus estava dizendo: eu recebi esse templo e vou colocar sobre ele a minha presença, o meu nome. Eu estou aqui representado. Amém? Mas no tempo deste povo, Deus se retirou. Era Deus dizendo: eu não sou mais Deus desse povo. Aí Ezequiel, ele vê a glória de Deus saindo do templo e pousando no monte.
Opa, ainda está em Israel, ainda está em Judá, amém? Mas ele vê a glória também sair do monte e ir embora. Era Deus mostrando para Ezequiel: eu me retirei, eu não quero mais este povo como meu Deus, como meu povo. Eu não sou mais Deus deste povo, eu não estou mais no meio deles, não estou mais. Mas olha o que ele está dizendo aqui: logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aleluia! Era Deus dizendo o seguinte: este povo, passando por esse processo, ele vai se arrepender e vai me buscar de uma forma que eu vou me deixar encontrar, e eu vou me voltar novamente para esse povo. E para onde eu os levei, os lancei, eu vou trazer todos de volta e vou restituir novamente este povo ao estado de antes. Irmãos, esse processo foi tão poderoso, que depois do cativeiro, nunca profeta nenhum acusou Judá de pecado de idolatria. Nos meus pensamentos, eu acredito que eles ficaram tão resguardados quanto a esse tipo de pecado, que eles tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus era o Deus Filho encarnado, porque na mentalidade dele só tem um Deus, e se tu está dizendo que é filho de Deus, tu também é Deus. É como se tivesse dois deuses. Eles não entendiam o que nós conhecemos como a teologia da Trindade: um ser, três pessoas, um Deus, só que nesse Deus existe uma pluralidade de pessoas. Então para eles era como se fosse outro Deus. Não, isso é idolatria. E eles tiveram dificuldade. Mas veja, quando Deus corrigiu este povo, Deus estava tendo misericórdia para com eles, porque neste castigo eles se arrependeriam, eles se converteriam de verdade, eles deixariam de viver de aparência, eles deixariam aquele coração que eles tinham muito disso. Nós podemos adorar o Senhor e adorar outros deuses. Nós podemos ofertar o Senhor, mas continuar sendo desonesto. Nós podemos continuar cultuando ao Senhor, mas sendo promíscuos, imorais, porque essa era a situação do povo. Você está entendendo? Era tipo aquela turma que é assim: rapaz, eu posso pular de vez em quando a cerca, eu posso tomar umas, eu posso praticar a mentira, mas depois eu vou na igreja, eu peço perdão, eu dou uma oferta, eu participo do culto e está tudo resolvido. Era assim que pensava Judá antes de serem levados para o cativeiro. Rapaz, ou então outra pessoa que pensa assim: eu posso cultuar o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu também posso reverenciar, que é idolatria também, porque se você se dobra, se você se encurva, se você se prostra diante de um ídolo, você está prestando culto.
Se você canta cânticos dedicados a um ídolo, a uma entidade, você está prestando culto. Aí tem pessoa que, eu posso, como é que chama, rapaz? Não é seguidor não, seguidor quem fala é os crentes. Como é que fala assim? Eu sou adepto, não é adepto não, como é? Devoto. Eu posso ser devoto de fulano e também sou de Deus. Naquele tempo só mudava os fulanos, porque os fulanos, como Deus mostrou a Ezequiel antes de sair, mostrar a retirada dele, tipo assim, eu não vou mais estar com esse povo. Ele mostrou o povo que ia para o templo, prestava culto a Deus, mas também prestava culto ao sol, à lua, à rainha mãe, a Baal, que significa Senhor. Hoje em dia a gente não tem, né? Não tem pessoas que chamam de senhora. Pois é, naquele tempo tinha a Senhora dos Céus. Qual era o nome dela? Esqueci. E tinha o Senhor dos Céus também, das chuvas, que era Baal. E o povo prestava culto aos falsos deuses, a essas entidades, e achava que o culto que eles ofertavam ao Senhor estava sendo recebido. E Deus chegou ao ponto de dizer: ainda que Moisés e Noé se levantasse diante de mim e pedisse por esse povo, eu não mais responderia. Ainda que Samuel, quem é o outro? Só intercessores assim tremendos, pedisse a mim por esse povo, eu não responderia. Jeremias, não orem mais por esse povo. Não é tempo mais de longanimidade, não é tempo mais da misericórdia que dá tempo para se arrepender. Agora é tempo da misericórdia que traz a correção, que leva à contrição, ao quebrantamento, para produzir arrependimento e santidade e mudança de vida. Agora eu vou corrigir. Agora tem uma coisa: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Não é para exterminar vocês, mas é para vos dar o fim que desejais. Porque é nessa provação, nesse castigo, que vocês voltarão para mim. Vocês vão me buscar, e vão me buscar agora de todo o coração, e eu me deixarei achar por vós. Aleluia! Amém? Veja, eu quero dar outro exemplo de misericórdia, que a gente lê algumas coisas e não entende. Eu quero enfatizar isso, irmãos. Até mesmo quando a gente passa, tem alguns processos que nós passamos, que na verdade é a misericórdia de Deus. Como assim, pastor? Eu estou passando por um processo, gerando em mim desconforto, angústia, sofrimento, sendo que misericórdia também é compaixão, é Deus ter, por assim dizer, dó das nossas aflições e intervir para aliviar a nossa dor, intervir para nos socorrer quando estamos em perigo. Então, como assim? Parece ser o contrário de misericórdia, mas não é. Porque para muitos de nós, em determinadas situações, nós só conseguimos ver a realidade do nosso estado, ou perceber a gravidade do nosso pecado, quando Deus está nos corrigindo. Que a gente começa a ver e dar importância, né? Eu pensava que isso era uma coisinha. Eu pensava que não tinha problema. Não, tem problema. O problema é que você está se afastando de Deus por causa disso que você acha que é uma coisinha. Aí Deus está te trazendo uma correção para você cair em si, se arrepender e voltar
para o lugar perto, para o lugar próximo, voltar para junto de Deus. Olha, lá em Gênesis, tem um texto que é bem interessante, e a gente não compreende essa ação divina e acha que é punição somente. No capítulo de número 3, diz assim, ó, versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsa o casal do jardim, mas antes Deus diz o quê? Para que não tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí uns olham assim, essa proibição de comer da árvore da vida foi somente a punição devida pelo pecado da desobediência. Sim, foi também pelo pecado da desobediência, mas se eu te disser que foi mais do que isso, foi misericórdia. Foi um ato de misericórdia. Por que foi um ato de misericórdia? Veja, quais são as consequências do pecado? A morte, no que diz respeito ao afastamento de Deus, amém? Perdeu a comunhão com Deus, amém? Pior consequência do pecado. Mas também tem a morte física, correto? A morte biológica. Mas o que mais? Toda maldade que existe na humanidade é resultante da corrupção promovida pelo pecado. Então pensa, por que vem o primeiro homicídio? E o primeiro homicídio é movido pela inveja, sim ou não? A inveja gerou homicídio. Aí vem lá um cidadão e aparra uma mulher tapoca e pega duas. Esse mesmo cidadão, esqueci o nome dele, é um nome difícil. Rapaz, o Caim matou um, não foi? Eu matei dois. E por que eu matei? Eu matei um porque se levantou e me feriu. E o outro parece que foi porque me tratou mal, alguma coisa assim. Então toda maldade que existe no ser humano, que existe na humanidade, é resultante da corrupção no homem, provocada pelo pecado, é fruto do pecado. Amém? Então maldade é resultante do... A gente é ganancioso, a gente luta com a ganância, amor ao dinheiro, não é? E aí vai, malandro, quer tirar proveito, tem maldade, pecado. Tem outras coisas, eu só adoeço, eu só envelheço por causa eu estou num processo de morte biológica por causa Agora tu imagina a humanidade do jeito que ela é, e a gente vive num bairro que desfruta da maldade, sim ou não? A gente está até orando para vir paz. A gente desfruta do pecado que traz essa maldade, sem querer a gente come desse fruto aí. É ou não é? Agora tu imagina o ser humano sem morrer, nunca vai morrer, pervertido e perverso do jeito que é. Imagine a humanidade com Hitler, que nunca vai morrer. Pensa nos caba mal aí na história da humanidade.
Como é que seria o mundo? Com um bocado de Hitler, Caim, Nero, aquele elemento, ele ria, ele se regozijava, vendo os irmãos, os crentes sendo queimados na fogueira. Ele pendurava os crentes em postes e metia fogo para iluminar a cidade de Roma. Imagine um mundo onde o ser humano não ia provar da morte. Imagine como é que ia ser esse mundo, meu irmão. Imagine um mundo onde eu e você, nós somos, né? Graças a Deus, o Espírito Santo mudando a nossa vida, aleluia. Eu luto para não ser egoísta, eu luto para não ser invejoso, eu luto para não desejar o bem do próximo, eu luto para ser igual a Cristo. E graças a Deus que eu não luto sozinho, porque eu tenho alguém, um divino auxiliador, que me capacita e me ajuda nesse processo chamado Espírito Santo. Aleluia! É por isso que o crente consegue. Mas, digamos nós, né? Rapaz, eu nem sou invejoso, eu nem quero as coisas dos outros, por isso que eu não vou atrás de pegar o que é dos outros. Mas você não vai morrer. Aí tu diz, glória a Deus, né? Só que tem um outro efeito do pecado que nos afeta, enquanto não recebermos o corpo glorificado. Qual é? Doenças e envelhecimento. Hein? Aí pega aquela doença ruim que acaba, vai destruindo. Rapaz, eu arranco isso, arranco aquilo, mas não morre. Já pensou em enfermidades que não tem cura? E a gente sofrendo de enfermidade, a gente chegando à velhice, os ossos réis todos se quebrando. Só falta beijar o chão, tanto velho que é. Mas não morre. Vai, Matusalém, vai para a glória, mas não dá, a morte está amarrada. Eu comi da árvore da vida, vou viver eternamente, porque quando a gente pensa em viver eternamente, né? Devia pelo menos deixar o bichinho comer do fruto da árvore da vida, que é viver eternamente, pensa em viver saudável, né? Não, é viver com os efeitos do pecado. Ia ser uma desgraça, irmão, ia ser terrível. A gente vai em algumas situações da vida que a gente mesmo se toca, Senhor, eu quero partir, já chegou a minha vez. Eu lembrei de uma irmã que ela já estava bem idosa e ela tinha assim uma fé muito fervorosa assim no Senhor. E ela foi acometida pela enfermidade. E assim, a gente sabe que a medicina nos dias de hoje, ela cura, mas também é até um dilema. Ela adia o processo de morte. Só que nesse adiar o processo de morte, ela causa alguns sofrimentos. Ok? E essa irmã, ela estava com uma enfermidade que não era para a morte. E a gente visitando ela decidiu. Eu fiquei sabendo que ela havia falecido, mas uns dias anteriores eu tinha ido e a filha dela tinha dito, pastor, ela não quer comer. Ela já estava acamada. Pastor, ela trava a boca aqui e não tem quem coloque para dentro. E ela sussurrando, ela disse que ela quer partir. Ela não quer ficar mais nesse sofrimento.
Ela quer ir para o Senhor. Eu tinha feito uma visita, ela tinha dito isso. E depois eu fiquei sabendo que ela havia partido, e a filha dela confirmou: pastor, foi daquele processo. Ela decidiu que não queria mais estar sofrendo, ela queria ir para a glória, queria ir para o Senhor. Não queria estar adiando o encontro dela com Cristo. Por isso, ela se absteu de estar comendo, se alimentando. Foi uma decisão dela. Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu só estou colocando como exemplo que existem processos que a gente passa no final da nossa vida que a gente deseja. Me libera aí. Cessa essa medicação. Está só adiando e eu só estou sofrendo. Bota só uma medicação aí para mim não sentir dor. Que eu quero partir. Tem situações que a família também começa a desejar, porque vê tanto sofrimento, não é? Ô Senhor, você não vai curar, então leva. É ou não é verdade? Estou mentindo aqui? Então imagina uma vida onde a gente entra num processo de dor como esse e a gente não morre. Ia ser terrível, sim ou não? Aí Deus poupa o ser humano caído de comer da árvore da vida. Mas o que está escrito lá em Apocalipse? O que tem no meio da cidade? A árvore da vida está lá. Aleluia. Mas só quem vai comer da árvore da vida? Quem já foi lavado pelo sangue de Jesus. Quem já teve remida a sua alma, o seu espírito, e já recebeu um corpo glorificado. Sabe o que é o corpo glorificado? É o corpo que não é mais afetado pelo pecado, não é mais afetado pelas enfermidades, não é mais afetado pela velhice. É um corpo que está preparado para estar diante de Deus e assistir diante de Deus, como estão os santos anjos diante de Deus. É um corpo que está preparado para viver eternamente. Então, aos remidos, aos que foram chamados, aleluia, este também ele justificou. Oh, glória aos que justificou, estes também ele glorificou. Um dos acessos que nós teremos é da árvore da vida. Nunca mais nós veremos a morte, nunca mais seremos afetados pela morte. Isso significa dizer que Deus foi gracioso e misericordioso com a humanidade. Eu não vou te dar o direito à vida eterna para você viver eternamente no sofrimento. Eu vou te dar o direito à vida eterna para que você viva eternamente comigo, no lugar de delícia, deleite, de gozo eterno. Aleluia. Eu te darei um espírito novo, mas também um corpo glorificado para habitar comigo eternamente. O Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui pregando. Quantas vezes eu deslizei, quantas vezes eu fraquejei, mas o Senhor veio de me punir. Ele me apresentou um meio pela qual a misericórdia dele pode ser aplicada à minha vida, sem que a sua justiça seja afetada. Ele me lembrou do sangue do Cordeiro. Ele me lembrou da morte substituta e expiatória do seu Filho Jesus.
E Ele me convidou ao arrependimento. Ele me convidou ao abandono do pecado. Ele me convidou ao perdão e à restauração para a continuação da caminhada. Quantas vezes não esteve em sofrimento a minha alma, e não pelo pecado, abatido, fragilizado, e Deus se compadeceu de mim. E vendo que aquele sofrimento ia me levar para longe dele, Ele chegou e me curou, e me levantou, e me fortaleceu, e me renovou. E daquela outra vez, estou trazendo aqui exemplos de misericórdia que aconteceu comigo, e com certeza aconteceu com você. E daquela vez que eu seco, frio, perdi o prazer de estar com Deus, perdi o prazer de servi-lo, de adorá-lo, de amá-lo, perdi o prazer. E quando eu perdi, seco, frio, eu perdi o sentido. Eu não via mais sentido em estar à frente da igreja, ou querer ganhar para Ele vidas. Sentido. E quando a gente perde o sentido, é sem sentido continuar. E aí, quando a gente fica nessa situação, a gente comete pecados que a gente nem percebe que é pecado. Pecados da negligência, da desobediência. Porque quando a gente perde o sentido e a disposição de servir a Ele, a gente está deixando de atender uma parte importantíssima da relação com Ele. Que o nosso amor se expressa na obediência, e a obediência no serviço, no se santificar. A gente entra no estado de negligência, e a Bíblia diz, Ele diz que maldito é o homem que faz a obra dele relaxadamente. O negligente, diz as Escrituras, é irmão do destruidor. Ele diz na sua palavra que Ele não quer ser servido e adorado por quem não lhe ama. Por isso, lembra de onde caíste? Arrepende-te. Eu digo sempre isso, e às vezes a gente precisa repetir. Se Deus fala que nós devemos nos arrepender, então Ele chama a falta de amor de pecado. Porque quem conhece o que Cristo fez, quem conhece o amor de Cristo e não lhe ama ao ponto de viver por Ele, para Ele, é porque tem ingratidão. Ingratidão. E quantas vezes, nesse estado de secura de alma, de frieza de espírito, o que eu merecia de Deus, tratando Ele com tanto descaso, com tanto desamor e ingratidão, o que merecia eu? O que nós merecemos quando tratamos Deus assim? Merecemos uma retribuição equivalente, sim ou não? Mas como é que Deus age? Com misericórdia.
aí, sem me aperceber, porque é um ato espiritual, é invisível, meu coração começa a se inclinar, como que uma fagulha começa a incendiar novamente. E aí começa com a disposição de: Senhor, eu preciso voltar. Vem uma consciência de que eu estou morto, ou que estou morrendo. Vem uma consciência de que eu estou distante, mas antes eu não pensava que estava. E aí, aquela alma que não orava mais, começa a fazer orações curtinhas, do tipo: Senhor, eu estou distante, me aproxima de novo. E aquele crente que não estava nem aí para a palavra: rapaz, eu vou ouvir hoje a palavra, eu vou para a igreja. Aí a gente está crente que é nós mesmos, não é mais não, é a ação do Espírito em nós. Porque morto não anda, morto não fala, morto não se expressa, mas o Deus vivo, que é misericordioso e gracioso, Ele levanta um morto do seu sepulcro. E aí nesse processo os dias vão passando, e eu que comecei com a consciência do estado que estava, agora já estou orando: Deus, me enche do teu poder, eu quero fazer a tua obra, eu quero ganhar almas para ti, eu quero pregar como eu nunca preguei, eu quero cantar como eu nunca cantei. Ó Deus, eu quero fazer teu nome conhecido e exaltado na terra dos viventes. Não nos tratou conforme os nossos pecados, não nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Aleluia! Você pode ficar de pé. Eu queria louvar a Deus por sua misericórdia, amém? Eu queria bendizer nesse momento o Senhor por sua misericórdia, conhecendo muitas das vezes que Ele foi misericordioso comigo.